Bom dia, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar hoje, nessa aula, né, a gravar esse vídeo, tá bom? E depois eu vou fazer mais um pequeno sobre a atividade, né, que vai ser nos mesmos moldes que foi a última, beleza? E aí a gente vai dar sequência na matéria, tá? Então, só relembrando, né, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o governo Collor agora. A gente terminou o governo Sarney, né? Aqui fala, né, dos dois turnos que teve das eleições, como que foi, né, vencido, depois vocês dão uma lida, né? Então, vai falar da carreira do Collor aqui, né? E aí vai chegar no ponto que ele vai ser o presidente mais novo do Brasil, tá? Aqui, ó, é o mais jovem presidente do Brasil, primeiro eleito por voto direto desde 60, né? Desde o Jânio Quadros, tá? Então aqui vai falar um pouquinho da carreira dele, tá? Igual eu falei também lá do Sarney, né? Mas para não ficar tão grande esse vídeo, que eu acho que o outro ficou muito grande, depois eu vi que deu 27 minutos, né? Então eu vou fazer esse menorzinho, tá bom? Então aqui fala da tradição política de uma família de tradição de políticos, né? Uma família de políticos aqui do Collor até ele chegar na presidência. E aí ele vai representar um marketing muito grande, tá bom? Isso é importante, né? O estilo agressivo da campanha eleitoral, vai usar os meios de comunicação, a Rede Globo vai apoiar, né, em detrimento do Lula, que vai ser a primeira vez que se candidata, né? O Collor ele já mostra uma visão mais ousada de campanha, né? Anda de jet ski, submarino, pilota avião, né? Roupa de exército. Domingo vai fazer Cooper com camisas e exibe mensagens como não às drogas, o tempo é o senhor da razão e tal. Então o Collor ele vai ser uma figura pública muito representando o jovem, representando o progresso. E o Lula vai naquele momento, né, ainda inexperiente em questão de concorrência presidencial, ele vai estar todo aquele com aquelas roupas suadas, né, vai ter um discurso que atinge a camada pobre, que é a ideia dele, né, sempre foi essa, mas né, ele percebe que ele não consegue perceber, quer dizer, né, que o jogo político envolve também um certo, né, padrão de postura. Depois ele melhora muito isso, a gente percebe, tá? E aí, quando ele fala, não, vou tirar do rico e dar para o pobre, né, isso não vai ter um impacto muito positivo em grande parte da população no Brasil, né? A ideia de desenvolvimento do Collor vai chamar muito mais a atenção, inclusive dos mais pobres também, né? É bem interessante essas questões aí. Tá, o Collor, gente, ele vai, né, em 89 a eleição, então ele vai ficar de 90 até 92. O Collor ele não assume, ele não fica o tempo todo, né, na presidência devido à corrupção que nós vamos ver depois. Tá? O governo Collor, a gente resume ele bem. Né? E aí tem até isso aqui que eu passei para vocês, né? Que é a Nova República, um resuminho, né? O Sarney a gente já viu, aí até o desenho ficou bonitinho, né? Do Sarney aqui, tá? Do Fernando Henrique, o Collor, né? Já de short, né? É interessante, né? E aí o Collor, ele tem o plano Collor, tá? Aí ele vai ser chamado de caçador de marajás, né? A ideia aqui dos marajás, eu acho que eu coloquei isso aqui na apostila em algum lugar aqui, né? O caçador dos marajás, né? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Né? Em todo o país, pela caça aos marajás e pela crítica ao presidente José Sarney, né? Então a ideia de caçar a ditadura, né? De acabar com essa questão aí remanescente ainda da ditadura, né? Bem legal essa ideia, foi bom ter colocado aqui, né? E aí o plano Collor, baseado no confisco da poupança, né, com um determinado valor vai ser confiscada, e o bloqueio das aplicações. E esse dinheiro ia ser revertido para poder pagar as dívidas públicas, para poder reinvestir, né, em vários setores da economia que precisavam reaquecer. Então a ideia do plano é interessante, a ideia do plano. Né? Começa a ideia de é, privatização, né, do neoliberalismo, o contexto que a gente vive na Guerra Fria, o fim da Guerra Fria e essa ideia,
né, do mercado externo, de reaquecer o mercado. Então, tudo isso fazia parte do jogo naquele momento. Porém, todavia, contudo, e aí o grande problema, tá, que vai haver é o esquema PC Farias e o escândalo de corrupção. Tá até aqui falando, né? E aí que é o que a gente coloca aqui na apostila, tá? Que nós vamos ter as denúncias de corrupção e tal, e aí que começa, né? Então, outubro de 91, o presidente Luiz da Petrobras pede demissão por ter sido pressionado a fazer uma operação danosa à empresa de 60 milhões. Acusa o empresário PC Farias, amigo íntimo do presidente. A partir daí, outras denúncias vêm à tona. No dia 10 de maio de 92, a revista publica trechos de um dossiê elaborado pelo próprio PC, Pedro Collor de Mello, isso, pelo próprio PC, irmão do presidente, sobre o chamado esquema PC de corrupção. Pedro Collor afirma que PC, né, minto, então o PC Farias e o Pedro Collor de Mello, né, ambos são PCs, tá? Perdão, tá? Então, Pedro Collor afirma que o PC é um testa de fé beneficiário da corrupção, né? E que o próprio beneficiário da corrupção é o presidente. A Receita Federal vai investigar os rendimentos de Paulo César Farias e conclui que as declarações de renda do empresário são incompatíveis com o seu padrão de vida. E aí, galera, né? Todo mundo conhece esse esquema de corrupção aqui. Eu quis ler aqui mais para a gente ter uma interação aqui com a apostila. Mas o que a gente percebe? Nada tão diferente do que ocorreu há pouco tempo atrás na Lava Jato, né? Até empresas de corrupção nessa época são empresas, a Odebrecht, por exemplo, também vai estar aqui, né? Então, assim, é bem complicado, né? Como que a gente tem uma tradição de corrupção presente no Brasil. Não é hoje, não é Collor, né? Desde o sistema de capitanias hereditárias lá, em que poucos ficaram com muitas terras, né, os Sesmarias, né, esse sistema de Sesmarias e tal, já começa a viver um período político que desde o Império, República, em que valoriza-se o privado em detrimento do público. Sempre há interesses privados. Por quê? Porque são poucas pessoas, ou seja, quando fala interesse privado é porque é menos, não é? O público representa o todo. O privado são poucos, só que são poucas pessoas muito poderosas. Isso reflete uma estrutura lá das capitanias, entendeu? Ou seja, poucas pessoas, mas com muito poder aquisitivo, né? E isso vai se propagando no Brasil. Então, o privado ele vai ganhando muito mais espaço. Os poucos, mais ricos, vão ganhando mais espaço do que a grande maioria da população. Tá? Então, e aí, né, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, vai investigar e vai perceber, de fato, que houve corrupção, né? E aqui é bem interessante como que a CPI apura. A própria secretária paga despesas de Collor e da primeira-dama, usando cheques em 2 nomes diferentes. Né? Empresas fantasmas vão ser utilizadas e esse dinheiro vai ser desviado para contas que são, né, referente à primeira-dama, presidente. Tá? Em 2 anos de governo, esse presidente tinha recebido pelo menos 10,6 para custões de despesas, milhões para custeio de despesas pessoais. Né? Então, movimentar recursos na ordem de 260 milhões. Né? Enfim, as empresas envolvidas. Né? Então, como eu disse, a própria Odebrecht, Grupo Votorantim, Construtoras Norberto, Andrade Gutierrez, Viação Itapemirim, Mercedes-Benz, por aí vai. Tá? Então, o PC vai responder 16 inquéritos na Polícia Federal. Beleza? Depois de mais 152 foragidos, o PC é localizado e preso na Tailândia, 93. Trazido ao Brasil, é preso no quartel. Né? E aí o Collor, né? Fora Collor, impeachment já, então nós vamos ter uma campanha pelo impeachment. Né? Surge o movimento Ética na Política, reunindo partidos políticos, né? Associação Brasileira de Imprensa e Ordem dos Advogados, a Central Única dos Trabalhadores. Né? Para tentar minimizar a indignação, o Collor convoca a população a apoiá-lo nas ruas no domingo, dia 16, né, vestido de verde e amarelo. Tá? O que acontece? A população ela se move, sim, porém, né, é o que vai estar falando aqui, ó, saem às ruas vestidas de preto. Em vez de ser vestidas de verde e amarelo, elas vão se vestir de preto, num protesto contra o Collor e a corrupção.
né? Então vão ser chamados os movimentos caras pintadas. Eles vão até pintar as caras de verde e amarelo, tal, mas vestidas de preto, né? Parte das caras vão ser vestidas de preto, vão ser pintadas de preto também, ou seja, no sentido de ser contrário a essa corrupção, né? As pessoas se sentiram enganadas, né? Dentro daquilo que foi prometido e aquilo que foi feito, né? O plano até tinha interesse, né? Até tinha uma intenção boa, mas a prática não foi boa. Muitas pessoas vão perder as poupanças, as aplicações e tal, né? E o Brasil vai continuar nessa situação caótica, né? Então, o programa de privatização, neoliberalismo, ele não vai conseguir trazer nada disso para o país. Quem vai conseguir trazer isso vai ser o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique vai dar continuidade a esse programa de privatizações, vai colocar o Brasil no contexto do neoliberalismo, né? E a dependência do Brasil aos Estados Unidos vai ser ainda maior, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia. Novamente, a União dos Estudantes volta aqui, né? E aí a gente tem aqui algumas, né, imagens, né? Anos rebeldes, fora Collor e tal, tá? E aí ocorre o impeachment, né? Por vários votos aqui, ele vai sofrer o impeachment, né? Vai perder seus direitos políticos durante 8 anos, porém, a gente sabe que ele volta como senador, né? Novamente. Né? É bem complicado isso no Brasil. O Itamar Franco, ele fica de 92 a 94 e ele faz o plano real. Então, o Itamar Franco ele vai ser responsável, ele vai trocar vários ministros, né? Porque para tentar diminuir essa ideia de corrupção, ele vai trocar vários ministros aí, tá? E vai elaborar o plano real, que consiste em quê? Em parear a moeda, né? O real pareado com o dólar, tá certo? E aí, novamente, diminui os zeros. E esse pareamento com o dólar vai ser muito importante. Tá? Na próxima aula, eu vou encerrar aqui. Na próxima aula, eu vou explicar melhor, né, como que o Fernando Henrique, que vai colocar o Itamar como seu ministro da Fazenda, o Fernando Henrique vai utilizar essa ideia do plano real para poder se eleger. Tá? Mas essa questão econômica e tal, do plano real, como que isso vai, de fato, acabar com esse problema da inflação. Quando eu falo acabar, mas assim, diminuir muito a inflação. A inflação não vai ser um problema durante um bom tempo, né? Até os dias de hoje. Hoje nós já estamos vivendo novamente uma certa crise de inflação, mas enfim, esse plano vai ser um plano que realmente vai dar certo, né? E aí na próxima aula eu vou explicar melhor sobre ele, beleza, galera? E aí eu finalizo a aula explicando, né? Que é bem legal esse resuminho aqui, né? Explicando sobre a atividade. A atividade, galera, que eu vou passar vai ser nos mesmos moldes da atividade anterior, da última. Que vocês gostaram, né? Vocês até colocaram lá no YouTube, né? De 7 pontos grátis. Vai ser o mesmo estilo. Eu vou colocar um simulado para vocês, tá bom? E aí vocês vão escolher algumas questões, vão fazer da mesma coisa, mesmo sentido. Então acho que nem vai ter necessidade. Eu vou fazer um vídeo assim mesmo, tá? Para colocar a atividade, para vocês, né, ficarem tranquilos para fazer. Mas é a mesma coisa, tá bom? Então é isso, galerinha. Um grande abraço e até mais. Valeu!